Ele começou a trabalhar aos 10 anos de idade. Seu primeiro emprego foi no açougue. De entregador de carnes a palestrante, trabalhou em empresa de exportação de gados. Foi auxiliar do CIF, Serviço de Inspeção Federal. Durante 25 anos foi proprietário de casas de carnes. Também foi gerente de abate em frigoríficos. Pela sua experiência e capacidade, foi convidado para ministrar palestras no ITAL, Instituto de Tecnologia de Alimentos em Campinas. Atuou como colunista da revista Frigonews, referência de leitura para toda a cadeia produtiva de carnes. Estamos recebendo hoje o palestrante e consultor de carnes, Paulo Tadeu de Oliveira. Como você começou no trabalho, Paulo Tadeu? Na realidade, eu sou filho de açougueiro, mas não tive a oportunidade de trabalhar com meu pai. Aos 7 anos de idade, eu fui trabalhar com meu tio no matadouro municipal da minha cidade natal. E lá eu tive a oportunidade de ser convidado por um açougueiro aos 10 anos para ser entregador de carnes. Esse é o início da minha carreira dentro do ramo de carnes. E por que no açougue? O açougue foi a primeira oportunidade que eu tive de trabalho. Oportunidade de salário, oportunidade de conhecer o meu primeiro patrão, a paixão pela casa de carnes, a paixão pelo açougue, tudo isso gerou essa paixão de continuar trabalhando no ramo de carnes. O que o açougue trouxe de conhecimento para você? Bem, ao longo desses 25 anos como dono de casa de carnes e trabalhando em casas de carnes, eu conheci um dos produtos mais difíceis de se trabalhar, que é a carne. É completamente diferente de um outro tipo de comércio. Porque carne estraga, carne tem odor, carne tem cheiro, carne tem data de prazo de validade muito curto. Então, ao longo de todos esses anos, essa parte de administração de açougue, de cortar carne, de atender bem o cliente, ao longo de todos esses anos, trouxe uma bagagem muito grande de aprendizado, que é o que eu hoje levo dentro das palestras, dentro das consultorias, é um pouco do que eu aprendi para as pessoas que vão assistir as minhas palestras. Como e quando você conseguiu ter o seu primeiro açougue? Após 6 meses trabalhando na usina do algodão como saqueiro, eu recebi a minha primeira indenização porque a safra termina. E terminando essa safra, com esse dinheiro eu comprei meu primeiro açougue no ano de 1984. De entregador de carnes a palestrante em rendimento de carnes no ITAL. Quais foram, Paulo Tadeu, os caminhos percorridos? Como é que se deu essa trajetória? Foram 45 longos anos de aprendizado. Porque você inicia no açougue entregando carne, você não pode pegar a faca sem autorização do patrão, e é aquela sequência natural como se fosse uma faculdade. Depois do açougue, eu fui para uma empresa de exportação de gado, que exportava gado para vários países. Trabalhei no caminho, na sequência, em frigoríficos, e depois tive as minhas próprias casas de carne, onde veio todo mais um aprendizado. E já no final da casa de carne, eu fui convidado a ministrar cursos dentro do ITAL com rendimentos de carcaça. Isso é que me levou a levar para as pessoas o que eu aprendi ao longo de todos esses anos. Paulo Tadeu, o que poderia ser mudado, o que poderia ser melhorado com relação a esse setor? Quais os erros mais comuns que os varejistas ainda insistem em relação à operação de carnes? Bom, melhorar na qualidade de carne, os erros que eu mais constato hoje quando eu visito um mercado ou quando eu estou dentro do mercado como um consumidor comum, tudo que tem de máquina, de evolução, a rede de mercado consegue comprar. Ela só não consegue comprar o material humano. Esse não está à disposição em nenhuma fábrica e não pode ser financiado. Esse precisa ser treinado. 90% das empresas hoje não treinam o material humano para o atendimento das pessoas. Esse é o maior erro que eu vejo em todos os setores. Mas na carne hoje 90% das pessoas não têm treinamento. As empresas das casas de carnes não investem em treinamento. Então quando chega na carne, ela precisa ser bem manuseada, o atendimento precisa ser bem feito, mas esse treinamento ainda não tem, porque as casas de carne não acreditam nesse treinamento. Paulo Tadeu,
que a tecnologia ajuda hoje na operação em vendas de carnes. Isso é incontestável, todos nós sabemos disso. Agora, o que poderia ser feito, o que poderia ser implantado no comércio varejista de carnes para ajudar no atendimento? Ao meu ver, a grande dificuldade do setor de carnes hoje está na mão de obra. Segundo estatísticas, no ano de 2013, faltavam 10 mil profissionais na área de carne, dentro dos açougues e das casas de carne. Levando-se em consideração que o Brasil hoje tem 220 milhões de cabeças de gado registradas e mais 200 milhões de cabeças sem registro. Nós somos hoje o maior produtor de carne do mundo e o maior exportador de carne do mundo. Considerando esse setor, falta treinamento para que se vende carne. O que acontece hoje? Quando a carne chega no açougue, que ela não está preparada e não é manuseada de acordo, é prejudicial para todo mundo. Então, ao meu ver, falta profissional na área, falta treinamento, falta investimento, falta gestão de pessoas. As grandes casas de carne, as grandes redes de casas de carne, não têm tempo ou não querem pegar aquele jovem, descobrir se ele é apaixonado por esse setor ou não, e tirar essa dificuldade de colocar um que não tem prática para cortar um pedaço de carne e entregar para o cliente como se fosse qualquer coisa. E não é qualquer coisa. Carne não é uma latinha de sardinha, carne não é uma caixa de sabão. Carne precisa ser cortada e precisa ter paixão para que o cliente volte. Paulo Tadeu, muito se fala hoje em qualidade de carnes. Esse assunto hoje é muito discutido. Eu gostaria de saber a sua opinião, a sua análise sobre a qualidade de carnes no Brasil hoje, Paulo. Nós falamos muito em qualidade, porque qualidade e preço baixo não caminham junto em nenhum setor. Na carne, pior ainda. Porque você não contrata um profissional com preço baixo. Existe qualidade e preço justo. Quando você vai ao mercado, você compra uma latinha ou uma determinada marca de massa de tomate, uma determinada marca de sabão em pó, você sabe qual é o melhor. Mas você não consegue saber qual é a qualidade da carne. Porque na carne existe um submundo da carne. Então, a dica que eu dou é que quando você for a um mercado, transfira essa responsabilidade para o açougueiro. Ele tem a obrigação de conhecer a carne que está vendendo. E fale para ele. Se a carne for ruim, você muda de açougue. Como você analisa a qualidade de carnes no Brasil hoje? Bom, hoje nós temos uma qualidade de carne incontestável. Porque há 30 anos atrás, um boi demorava em média de 5 a 6 anos para ficar pronto para ir para o abate. Hoje nós temos um boi pronto de 20 a 24 meses. E o Brasil hoje é premiado com uma raça de boi fenomenal, que é a Red Angus. Ela tem um preço diferenciado, mas ela tem uma qualidade diferenciada. Então todo esse produto, esse boi, é porque carne boa é sinônimo de animal bom. Essa qualidade de 20 meses leva uma qualidade de carne excelente, de maciez, de textura, de camada de gordura. Então eu vejo que ao longo dessas últimas 3 décadas a carne melhorou e muito. E vem coisas melhores para ele. A sua opinião, Paulo Tadeu, em relação ao número de micro e pequenas empresas que no Brasil encerram as suas atividades em menos de 3 anos. Por que, Paulo Tadeu, isso acontece? Infelizmente, a falta de informação leva a números assustadores. De 2010 a 2014, 434 mil firmas ou pequenas empresas fecharam no Brasil em 3 anos. 50% dessas empresas fecharam. Por que fecham? Porque falta conhecimento, falta planejamento para buscar quando você quer a empresa. Normalmente, vamos falar do ramo de carne, o funcionário é açougueiro. De repente ele acha que o patrão dele vende muita carne, ele faz um cálculo rapidinho de quanto o patrão vende e quanto o patrão ganha. Ele só não faz o cálculo de quanto o patrão gasta. Aí ele com o nome limpo, a ideia dele, ele fala, eu vou abrir um açougue, que eu também vou alcançar
esses números. O sonho vira pesadelo, porque falta capacidade profissional de administração. Ele sabe cortar carne, mas ele não sabe administrar. Falta planejamento, falta buscar ideias. Hoje nós temos o Sebrae, que pode ajudar a pessoa em muito a abrir ou não abrir a firma, dar esse passo ou não dar esse passo. Desses 50% dessas 434 mil empresas que fecharam no Brasil em 4 anos, faltou planejamento para seguir o passo. Porque hoje, para você ter um carrinho de pipoca, para você ter uma mercearia, para você ter um mercado, tem que ter planejamento. Não se dá para abrir só com a sua ideia. Ah, eu vou abrir e vou ganhar dinheiro. Nós estamos em 2015, super difícil. As pessoas hoje estão retraídas. E quando você perde a venda, de que forma você vai buscar? Se você perdeu a receita, de que forma você vai sobreviver? Bom, você iniciou num ramo, e aí você vai no banco, com certeza é o seu primeiro passo para buscar esse recurso. E com 4 meses, 5 meses, você ainda está movimentando uma certa quantidade de dinheiro. O banco então aumenta o seu limite para que você passe o seu credor. Junto com aumentar o seu limite, vem um seguro de vida, um seguro de família, um seguro do carro, porque o gerente coloca isso garganta abaixo. Ele acaba de jogar pá de cal em cima do seu túmulo. Você não consegue mais, porque o banco vira seu sócio sem trabalhar. No decorrer dessa entrevista eu tenho notado, Paulo Tadeu, que você fala muito sobre amadorismo e profissionalismo. Por quê? Bom, hoje, em todos os lugares que eu vou, como eu trabalho nisso, como eu levo essa ideia, eu percebo amadorismo em muitos dos setores. Nós vamos falar do ramo de carne, vamos falar do açougueiro. Do açougueiro amador. Ele sabe que o horário dele é às 7 horas da manhã para ele entrar. Ele consegue chegar 1 para 7. Ele não consegue chegar antes, para se preparar antes, para fazer um bom atendimento. O horário dele de sair no almoço é às 11 horas. Aí ele está pronto para ir embora às 10h30. Ele consegue antecipar meia hora antes. Ao retornar depois de 2 horas do almoço, que seria 1 hora, ele consegue chegar 1 minuto para 1. E às 5 horas da hora dele ir embora, ele consegue ficar pronto às 4h30. Se você perceber esse tempo, então 1h30 ele deixou de produzir para a empresa. Mas ele cobra que a empresa pague ele no dia. Mas ele não se doa para ajudar a empresa a ganhar dinheiro, para buscar recursos. Dentro desse espaço, ele atende mal o cliente, ele troca a carne do cliente, ele não consegue se colocar no lugar do cliente, porque ele vende uma carne ruim, mas ele não consegue se colocar no cliente para levar aquela carne. Então, quando eu pergunto sempre nos meus treinamentos, se aquele açougueiro que está vendendo aquela carne ruim, se ele venderia aquela carne para o irmão dele, para o pai dele, para a mãe dele. Se não é esse tipo de pessoa, por que aquele cliente tem que levar? Porque carne é caro e carne precisa ser boa. Correto? Quem tem a obrigação de conhecer a carne que o cliente está levando é o açougueiro. Porque a carne é tão complexa que o comprador não consegue conhecer essa carne. O açougueiro profissional, que é distante luz do amador, ele chega às 6h30, ele chega com o espírito preparado para vender a carne para o cliente, ele gosta do que ele faz, ele é apaixonado pelo que ele faz, e quando ele sabe que a carne é ruim, ele não vende. Então você recebe o cliente de volta, porque ele teve um bom atendimento. Se o horário dele é para sair às 11, ele não está preocupado. Ele vai sair às 11h30. Ele não termina de atender um cliente no meio da venda. Ele consegue voltar a 12h30 e ele consegue sair, se o horário dele é às 5, sair às 6. E aí as pessoas me perguntam, os salários têm que ser igual? Amador e profissional pode ganhar igual? Humanamente impossível. Eu nunca concordei com salários iguais. Quem faz o salário são os profissionais e os amadores.
Eu gostaria de ouvir agora o que pensa o universitário Paulo Tadeu, futuro sociólogo, sobre temas importantes, começando pela sorte. O que você pensa, Paulo Tadeu, sobre a sorte? Bem, eu nunca acreditei em sorte e continuo não acreditando. Eu acredito em oportunidades. Sorte é a junção de oportunidades e você está preparado quando a oportunidade chega. Porque se aparece a oportunidade, mas você não está preparado, não tem a sorte. Então, para mim, sorte é a junção de oportunidades com você estar preparado para elas. Outro tema, felicidade. Ao meu ponto de vista, ninguém é feliz continuamente. Eu acredito que você mede a felicidade é aquele momento que você nunca quer que termine. Felicidade para mim é isso. Você consegue medir ela quando você recebe um abraço, você está feliz. A felicidade, você só consegue medir ela porque ela não é contínua. Se ela fosse contínua 24 horas do dia, você não ia conseguir medir a felicidade. O que representa o sucesso para você? Sucesso e fracasso é como a dualidade. Se existe lua, porque tem sol. Se existe sombra, porque tem a luz. Se existe o sucesso, porque tem o fracasso. E eu acredito que fracasso é momento. Você teve um momento de fracasso. E cuidar do sucesso para que não chegue no fracasso. Com toda essa luta, com todo esse vigor, o que representa a fé para você? Fé e esperança. O dia que perder essas duas coisas, acabou o sentido da vida. É o que nos move todos os dias, que nos faz levantar para continuar correndo atrás. Racismo. A maior atrocidade já cometida contra a raça humana. O que representa a vida para você? Nós somos o único animal racional que sabemos que um dia a morte vai chegar. Então o que eu faço da minha vida enquanto a morte não chega? Para que eu não tenha uma vida banal, superficial, uma vida pequena. Se você tivesse a oportunidade de voltar, o que você mudaria em sua vida? Eu gostaria de passar tudo o que eu passei para ter a experiência que eu tenho hoje. A única coisa que eu gostaria de mudar era ter estudado um pouco antes, para que eu conseguisse unir a experiência e a cultura. Outro tema importante, o dinheiro. Nós temos a concepção de que dinheiro traz felicidade. Dinheiro é fundamental na vida da gente. Dinheiro é fundamental, prosperidade é fundamental, carreira é fundamental. Essencial para as nossas vidas. Amorosidade, sexualidade, solidariedade e participação na vida do próximo.